Capítulo 2. Nada imundo pode entrar no reino de Deus. Todos os homens, em todas as partes, devem arrepender-se, ou de nenhuma maneira herdarão o reino de Deus, porque ali não pode morar coisa imunda, nem em sua presença. Moisés 6:57. Como discutimos no capítulo 1, a estrada da vida está totalmente demarcada segundo o propósito divino. O mapa do Evangelho de Jesus está à disposição dos viajantes. O destino, a vida eterna, está claramente estabelecido. Nesse destino o Pai Celestial aguarda ansiosamente para cumprimentar seus filhos que retornarem. Porém, para sua tristeza muitos não voltarão. O motivo é francamente declarado por Nefe. Nenhuma coisa impura poderá entrar no reino de Deus. Nefe 15:34. E novamente, nada que é impuro poderá habitar com Deus. Nefe 10:21. Para os profetas o termo imundo neste contexto significa o mesmo que significa para Deus. Para o homem, por exemplo, talvez a palavra apresente um significado relativo. Uma manchinha de sujeira não deixa imundo uma camisa ou vestido branco. Mas para Deus que é perfeição, limpeza quer dizer limpeza moral e pessoal. Menos do que isso é, em maior ou menor grau, imundice portanto não pode habitar com ele. Não fosse pelas maravilhosas bênçãos do arrependimento e do perdão o homem estaria numa situação desesperadora, pois ninguém, exceto o Mestre, viveu imaculado nesta terra. Naturalmente temos o milagre do perdão. Inúmeros graus de pecado. Sem dúvida alguma, o pior de todos é ser escravo de Satanás. Como Jesus disse, todo o seu corpo é tenebroso. Ver Mateus 6:23, o Salvador também expressou a impossibilidade de se servir a Deus, de se estar próximo dele, sob estas circunstâncias. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. O nosso coração está com aquele a quem servimos. O pecado, portanto, é o serviço a Satanás. É um truísmo dizer que os homens pertencem a quem gostam de obedecer. Muitas escrituras confirmam essa declaração. Jesus salientou essa verdade quando disse aos judeus: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6:13, 15-16. Pedro também dá ênfase a essa escravidão. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes a liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro 2:18-19. Podemos observar que o termo concupiscência não é necessariamente limitado em sua conotação como desejo sexual. Ele pode implicar em qualquer apetite ou desejo carnal ou mundano levado ao excesso. Satanás com todas suas forças e habilidades usará outros desejos que venham a satisfazer seus objetivos, assim como os desejos sexuais, num esforço para escravizar os homens, até que aconteça como Moroni afirmou. Agora, porém, eis que é conduzido por Satanás, como restolho pelo vento, ou como o barco que, sem velas, âncoras ou nada que possa dirigi-lo, torna-se joguete das ondas. Assim é este povo. Mormons 5:18. Nada imundo pode entrar no reino de Deus. A realidade de Satanás. Nestes dias de artificialismos e erros os homens despersonalizam não apenas Deus mas também o demônio. Sob esse conceito, Satanás é um mito, útil para conservar o povo em retidão nos dias em que havia pouco esclarecimento, porém obsoleto em nossa época já bem mais culta.
Nada está mais longe da realidade. Satanás é um ser espiritual, muito pessoal e individual, porém sem um corpo mortal. Seus desejos de nos garantir como sua propriedade não são menos ardentes em iniquidade do que são os de nosso Pai em retidão para atrair-nos ao seu reino eterno. Um lampejo das táticas de Satanás, bem como um apavorante mas preciso esboço de seu caráter é apresentado por Nefe nesta profecia referente à nossa época. Pois que, nesse dia, ele assolará os corações dos filhos dos homens os excitará a se encolerizarem contra o que é bom. E a outros pacificará, e os adormecerá em segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião, sim, Sião prospera. Tudo vai bem. Assim o diabo engana as suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. E a outros ele lisonjeia, dizendo que não há inferno, e diz-lhes, eu não sou o diabo, ele não existe, e isso ele lhes sussurra aos ouvidos, até os agarrar com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e inferno, e a morte, o inferno, o diabo e todos os que foram seduzidos por ela deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados pelas suas obras, daí deverão ir para o lugar preparado para eles. 2 Nefe 28:20-23. Sim, o diabo é positivamente uma pessoa. Ele é também esperto e muito bem preparado. Com milhares de anos de experiência atrás de si, tornou-se eficientíssimo e cada vez mais decidido. Os jovens em geral, quando algo ou alguém procura controlá-los, sentem e dizem, eu sei e posso cuidar de mim mesmo. Porém, nem mesmo os adultos mais experientes podem estar seguros de que conseguem resistir a Satanás. Os jovens sem dúvida alguma precisam ser adequadamente fortalecidos e protegidos a fim de que possam lutar contra os poderes altamente treinados, eficientes e superiores, que estão sempre alertas às oportunidades que favorecem a tentação. Demonstra ser inteligente o indivíduo, jovem ou idoso, que aceita conselhos de pessoas mais experientes que conhecem as ciladas, as paredes em ruínas e as represas fendidas que causam a destruição. Novos nomes para velhos pecados. Os pecados podem ser classificados em diversas categorias. Variam desde simples inconveniências e imprudências ao derramamento de sangue inocente e o pecado contra o Espírito Santo. Aos pecados contra nós mesmos, contra nossos entes queridos, contra o próximo, contra a comunidade, contra a igreja, contra a humanidade. Aos pecados conhecidos pelo mundo, e a outros tão cuidadosamente escondidos que o pecador é o único ser mortal que tem conhecimento da transgressão. Às vezes uma nova geração dá nomes novos a pecados antigos, em geral designações que removem qualquer implicação de pecado, e ao ler a longa lista das transgressões, assim consideradas pelas Escrituras, não conseguimos identificá-los escondidos em seus nomes modernos. Porém, todos eles são citados nas Escrituras e são praticados em nossos dias. Às vezes a pessoa, não descobrindo nas Escrituras o nome moderno para determinado pecado ou perversão da qual é culpada, tranquilize sua consciência procurando convencer-se de que, afinal de contas, a falta que cometeu não deve ser muito grave, pois não está especificamente proibida. Por exemplo, a palavra intimidades talvez nunca seja encontrada nas Escrituras, mas o que ela representa é frequentemente condenado. Do mesmo modo, outros pecados e perversões talvez não sejam citados nos livros canônicos por seus nomes modernos. Contudo, um escrutínio cuidadoso das Escrituras revelará que essas coisas foram praticadas pelos romanos, pelos coríntios, pelos efésios e pelos filhos de Israel e outros povos, através dos séculos, para sua própria vergonha e condenação. Ao entrevistar os jovens, e às vezes alguns adultos, descubro que muitos desconhecem o significado dos nomes dos pecados nas Escrituras antigas. Certo jovem disse, eu sei o que é adultério, mas o que quer dizer fornicação? É errado praticá-la. Um preeminente assistente social afirmou que havia muitos jovens já amadurecidos fisicamente que nunca ouviram dizer em termos bem claros que as relações sexuais fora do casamento constituem pecados graves. Portanto, embora seja uma discussão desagradável,
Este livro debaterá tais assuntos em capítulos subsequentes. A relação do que as Escrituras consideram pecado. Uma vez que o catálogo das Escrituras é tão completo, em Nada imundo pode entrar no reino de Deus 33. Especial nos escritos dos antigos apóstolos, vamos relacionar os pecados que elas descrevem. Por exemplo, a profecia de Paulo a Timóteo sobre as condições de nossos dias foi cumprida com triste precisão. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. 2 Timóteo 3, 1-6. Paulo preveniu os romanos quanto a pecados similares. As concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Deus os abandonou às paixões infames. Porque, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais às mães. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 24-27, 30-32. Mais alguns tipos de pecados são mencionados nas palavras de Paulo aos Coríntios. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9-10. João, o revelador, classifica as transgressões que merecerão a segunda morte. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8, 34. Milagre do perdão. O pecado sexual é repetidamente condenado nas Escrituras. Para deixar clara a nossa definição, vamos compreender que as relações sexuais são denominadas fornicação quando praticadas por pessoas solteiras, e adultério quando pessoas casadas as praticam. Fora de seus convênios matrimoniais, ambos constituem-se pecados graves à vista de Deus. Paulo escreveu: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo, e fá-los-eis membros de uma meretriz? Por certo que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, numa só carne. Fugi da prostituição. 1 Coríntios 6, 15-16, 18. Em outras epístolas Paulo relaciona e salienta outros pecados. Vê Romanos 1, 24-32, e Coríntios 3, 16-17, 6, 9-10, 10, 8, Efésios 5, 3-7, Gálatas 5, 19-21, Colossenses 3, 5, 7-8, 1 Tessalonicenses 4, 3-5. Ao lermos as escrituras citadas ou referidas acima, observamos que relacionam virtualmente todas as transgressões modernas. Embora, às vezes, usando nomes antigos. Vamos rever a longa lista: assassinato, adultério, roubo, blasfêmia, maldade. Nossos senhores
desobediência aos servos, deslealdade, leviandade, aversão contra Deus, desobediência ao marido, falta de afeição natural, soberba, bajulação, luxúria, infidelidade, indiscrição, calúnia, boato, inverdades, greves, agitações, belicosidade, ingratidão, inhospitalidade, falsidade, irreverência, ostentação, arrogância, vaidade, fingimento, imprecação, difamação, corrupção, gatuinagem, fraude, expoliação, quebra de convênio, impudicícia, sordidez, ignobilidade, conversas obscenas, obscenidades, insensatez, indolência, impaciência, falta de compreensão, impiedade, idolatria, negação do Espírito Santo, quebra do sábado, inveja, ciúmes, malícia, má intenção, vingança, crueldade, violência, tumulto, ódio, violações, injúrias, calúnias, provocação, avidez por lucros desonestos, desobediência aos pais, raiva, malevolência, avareza, falso testemunho, maquinações malévolas, sensualidade, heresia, presunção, abominação, desejos insaciáveis, instabilidade, ignorância, teimosia, criticar os dignitários, tornar-se um obstáculo ao progresso próprio e ao do próximo, e em nossa linguagem moderna, masturbação, intimidades, fornicação, adultério, homossexualismo em todas as perversões sexuais, todo pecado escondido e secreto, e todas as práticas profanas e impuras. Nada imundo pode entrar no reino de Deus. 35. São essas as transgressões que o Senhor tem condenado através de seus servos. Que ninguém se permita ponderar suas faltas com a desculpa de que determinado pecado que cometeu não é mencionado nem proibido nas Escrituras. A pureza é essencial à vida eterna. Toda e qualquer transgressão é praticada contra Deus, pois tende a frustrar o programa e os propósitos do Todo-Poderoso. Reciprocamente, toda a transgressão é cometida contra o próprio transgressor, pois limita-lhe o progresso e diminui-lhe o desenvolvimento. Na jornada que empreendemos em direção à vida eterna, a pureza deve ser nossa meta constante. Para caminhar e conversar com Deus, para servir com Ele, para seguir seu exemplo e tornar-se um Deus, temos que atingir a perfeição. Em sua presença não pode haver malícia, iniquidade ou transgressão. Em numerosas escrituras, ele deixou bem claro que tudo o que é mundano, maligno e iníquo deve ser posto de lado antes de podermos ascender ao monte do Senhor. O salmista perguntou: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmos 24, 3-4. Escrevendo sobre a visão que teve da cidade celestial, João afirmou: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominações e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Após enumerar diversos pecados, Paulo disse aos Gálatas: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Desde o princípio Deus não tem deixado dúvidas na mente de seu povo de que apenas os limpos e puros herdarão o seu reino. A Adão ele deu o mandamento: portanto, ensina a teus filhos, que todos os homens, em todas as partes, devem arrepender-se ou de nenhuma maneira herdarão o reino de Deus, porque ali não pode morar coisa imunda, nem em sua presença. Moisés 6:57. Numerosas escrituras atestam o mesmo princípio igual, que somente os puros podem habitar com Deus. Por exemplo, veja Moisés 2:37, Alma 11:37, Tito 1:15-16, não pode ser de outra maneira, pois ter a mente carnal é morte e ter a mente espiritual e a vida eterna. 2 Nef 9:39. O próprio Jesus expressou magnificamente esse pensamento nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Pureza de coração significa perfeição, e os perfeitos não apenas verão a Deus mas também serão amigos dele. O conceito de que o pecado afasta o homem de Deus e se não houver arrependimento o conservará para sempre longe dele.
não se restringe apenas aos profetas antigos. O profeta moderno, Joseph Smith, igualmente viu o pecado como um grande obstáculo à salvação e à divindade. Ela afirmou, certa ocasião: Se desejais ir aonde Deus está, deveis ser semelhantes a Deus. Ou possuir os princípios que Deus possui, pois se não estamos nos aproximando de Deus em princípio, estamos distanciando-nos dele e achegando-nos ao diabo. Sim, encontro-me no meio de toda classe de pessoas. Examinai vossos corações para ver se sois semelhantes a Deus. Examinei o meu e vejo que tenho necessidade de arrepender-me de todos os meus pecados. Há entre nós ladrões, adúlteros, mentirosos e hipócritas. Se é Deus falasse desde os céus, ordenaria que não roubasses, nem cometesseis adultério, nem cobiçasses, nem enganasses, mas que fosseis fiéis em algumas coisas. À medida que nos afastamos de Deus, aproximamo-nos do diabo e perdemos o conhecimento, e sem conhecimento não podemos ser salvos. E enquanto o mal nos enche o coração e nós dedicamos a estudar o que é mal, não haverá lugar em nossos corações para o bem, nem para estudar o que é bom. 1. A disciplina é imprescindível. Quando eu era ainda rapaz, tive a oportunidade de cuidar de um touro GC que se tornou indócil e chegou a atacar-me diversas vezes. Tudo que eu precisava fazer para que ele parasse era puxar a correia presa a um anel em seu nariz e o animal transformava-se, ficando dócil e tratável. À medida que ele se foi tornando mais bravo, amarrei um comprido bambu no anel preso a seu nariz. Então, nada imundo pode entrar no reino de Deus. Tinha-o totalmente sob controle, pois podia fazê-lo ficar parado ou mover-se para frente e para trás. Tinha o sujeito à minha vontade. Assim também age o pecado, como um anel no nariz, mantém o pecador sob controle. O pecado é como algemas nos punhos, anel no nariz ou como as argolas que os escravos usam no pescoço. Porém, prosseguindo com a analogia, o meu touro, se fosse humano, poderia ter se disciplinado. Então, sem anel no nariz, teria controlado suas próprias ações. O mesmo acontece com o pecado humano. O autocontrole, o autodomínio podem substituir o jugo do pecado, e o pecador pode mover-se através de seu livre-arbítrio em direção a Deus, ao invés de caminhar sob o controle do pecado rumo a Satanás. O termo talvez não seja muito popular nesta época de liberdade em demasia e falta de repressão, mas o que se precisa mesmo é autodisciplina. Poder-se-ia imaginar os anjos ou os deuses não conseguindo controlar-se a si mesmos no mínimo detalhe que seja. A pergunta é sem dúvida ridícula. Igualmente ridícula é a ideia de que podemos ascender às alturas eternas sem nós disciplinarmos sermos disciplinados pelas circunstâncias da vida. A pureza e a perfeição que buscamos são inatingíveis sem sujeição das vilezas e desejos mundanos, e o correspondente encorajamento de seus opostos. Por certo, não podemos esperar que as normas nos sejam mais fáceis do que foram para o Filho de Deus, de quem está registrado: ainda que era filho, aprendeu obediência, por aquilo que padeceu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:8-9. Para todos os que lhe obedecem, para nós são essas as palavras motoras. E a obediência sempre inclui autodisciplina. O mesmo acontece com o arrependimento, que é o meio de anular os efeitos de erros anteriores. Os dividendos tanto da obediência como do arrependimento compensam plenamente o esforço. O arrependimento é o único caminho. O arrependimento constitui-se sempre na chave para uma vida melhor, mais feliz. Todos nós precisamos dele, quer nossos pecados sejam os mais graves ou os mais comuns. Através do arrependimento compreendemos mais claramente os contrastes da afirmação de Paulo, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6:23. Através do arrependimento podemos ser santificados de todo pecado e gozar das palavras da vida eterna neste mundo e da vida eterna no mundo vindouro, até mesmo glória imortal. Moisés 6:59. E não há qualquer outro caminho,